Esse é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e William Travassos. Pessoal, a tão cobrada visita do presidente Lula a Minas parece estar mais longe do que o esperado. Até aliados já criticam a ausência do petista aqui em Minas Gerais. O principal desafio de Lula no estado é a falta do que anunciar, né? O presidente espera ter concretizado ao menos 3 demandas importantes para a população mineira antes dessa visita: a concessão da BR-381, um novo investimento do PAC e obras do programa Minha Casa Minha Vida, que devem ser realizadas ali na área do antigo aeroporto Carlos Prates. O problema é que nenhum desses assuntos ainda foi concluído. Para piorar, Eduardo Costa, é da intenção do presidente ter a presença do governador Romeu Zema nessas agendas. E todos nós sabemos que os dois não se bicam tão bem assim. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. O Conversa de Redação, Júlio, ele foi criado para que algumas pessoas pudessem repercutir nesse horário matérias veiculadas no Jornal da Itatiaia, de 6h30 às 8h30 da manhã, e assim ajudar o ouvinte no entendimento, ampliar a capacidade de cada um de nós de entender as coisas. Mas às vezes o contrário acontece. Outro dia mesmo, nós antecipamos aqui uma matéria que veio depois no Jornal da Itatiaia e que agora está saindo em todos os veículos, que é a questão do funcionamento das bacias de contenção, ainda que não completas, na contenção, por exemplo, da enchente da Tereza Cristina. Nós falamos aqui, depois virou matéria. Virou matéria no jornal e depois virou matéria na imprensa em geral. Agora, esse assunto de hoje, que é uma matéria muito bem feita pelo Pedro, que é ótimo repórter, lá em Brasília, ele pontuou assim, de uma forma bem clara para o ouvinte, falou assim, não foi ainda, porque não tem nada para mostrar, porque a 381 não está pronta, porque o parque não está garantido, porque o... Então, ele, em outras palavras, ele diz o seguinte: os petistas que brigam com o Lula porque não foi a Minas, deviam brigar com os outros petistas que não deixam o Lula fazer as coisas em Minas, ou que não tem força suficiente para fazer aqui o que está fazendo lá fora. É uma bancada pífia. A bancada mineira na Câmara Federal, historicamente, é pífia, né? No Congresso Nacional, historicamente, é pífia. Mas, nesse particular, a turma da esquerda e mais do PT, tudo que tentou com o Lula agora foi errado. Tentou barrar o metrô, não conseguiu. Tudo que eles tentam, eles não conseguem. Tentaram barrar esse RRF, não conseguiram. Então, ajuda a fazer para o Lula vir. Mas isso tudo, eu dei aquela volta para dizer, às vezes o assunto aqui vem primeiro, isso tudo foi antecipado pelo Marcelo aqui. O Pedro fez uma excelente matéria, mas o Marcelo falou aqui antes que era isso. O Marcelo da Fonseca, já que você foi citado, o Eduardo manchetou muito bem aqui. Lula não vem porque não tem nada para mostrar. Basicamente é isso. Bom dia. Basicamente é isso. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. E essa agonia, né, essa insatisfação das lideranças petistas é externada, né, em conversas, normalmente não conversas on the record, né, eles não falam publicamente isso, mas off the record, né, aquela conversa nos bastidores, eles falam muito. E aí tem deputados petistas que cobram, né, falam, poxa, o presidente não passou o primeiro ano sem anunciar nada aqui. Minas Gerais foi um estado decisivo na eleição do ano passado, né, Minas ficou naquela pontinha ali de vitória pro presidente Lula, né, derrota para o ex-presidente Bolsonaro, mas foi aquela coisa no detalhe. Então existe essa preocupação, né, das lideranças petistas no estado para conseguir, né, trazer o presidente. E aí algumas justificativas, né, que surgem do Planalto são fajutas, são mentirosas, né, para a gente deixar de forma bem clara. Uma das justificativas, que o presidente Lula não se dá bem com o governador Romeu Zema. Então ele não tem um ambiente para ir. O presidente Lula também não se dava bem com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ministro do ex-presidente Bolsonaro e foi, né, um cabo eleitoral do Bolsonaro. O presidente Lula também não se dava bem com o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, também muito aliado do ex-presidente Bolsonaro. O Lula foi 5 vezes em São Paulo, o Lula foi 5 vezes no Rio de Janeiro, anunciou 2,5 bilhões no Rio de Janeiro para investimentos em mobilidade. Em Minas Gerais ele não veio. Será que a desculpa realmente é porque ele não se dá bem com o governador Romeu Zema? Será que nós vamos engolir essa desculpa? Porque ela parece uma desculpa bem furada. E quando a gente vê, né, anúncios de 8 bilhões na refinaria Abreu e Lima, né, lá em Pernambuco, a gente fica pensando, poxa, 3 bilhões resolvia a 381 aqui. A 0,40, 2 bilhões poderia resolver também. Então, são recursos que não chegam no estado, recursos históricos que não chegam em Minas, e parece que
esse bate-cabeça entre PT de Minas e PT nacional vai se arrastar por mais algumas semanas. Tomara que depois de março, né, o presidente consiga alguma agenda e algum projeto para anunciar por aqui. Por favor, Marcelo, quanto que o governo vai investir lá em Abreu e Lima? Entre 6 e 8 bilhões. O governo nem sabe exatamente, viu? Mas vai investir. Vai ser acima disso, com certeza. Ô, Júnior, para contextualizar o Travassos, que está estudando muito Minas Gerais, eu sou testemunha disso, o Travassos que o tempo todo buscando dados, que está visitando as periferias de Belo Horizonte, está tentando conhecer a alma mineira mais de perto, agora que ele já tem uma paixão mineira, para ajudá-lo. E aproveitando que o Marcelo falou off the record, e o que é o outro? On the record. On the record. Eu vou falar, viu, ô Travassos, muito da situação de Minas Gerais, e você não precisa fazer muito esforço, não. Faz um levantamento de quanto foi investido na cidade do Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, nos últimos 15 anos, e em Belo Horizonte. Você vai descobrir que a diferença é abissal. E isso, eu tenho que falar inglês, porque o Marcelo falou inglês, é porque a nossa bancada, estou falando de todos os partidos, tá? Sim. Historicamente, em Brasília, é uma bancada cheia de Joseph in the water. Ou seja, Zé dentro d'água. Só para explicar, porque às vezes o ouvinte que não tem que saber como são esses termos jornalísticos, off the record é quando o deputado conversa com o repórter, passa informações, depois fala assim, não coloca meu nome nessa fala aí não. Isso é, eu não quero aparecer. Tradução literal é covardia. O William Travassos, o Eduardo já contextualizou ali alguma coisa, mas acho que o fato é que as lideranças aqui de Minas querem muito o presidente Lula aqui, porque a gente tem uma eleição municipal com cidades importantes na disputa, como Belo Horizonte e Contagem, outras aí grandes pelo interior de Minas. Mas vir aqui e não anunciar nada fica feio também, né? Mas coisa você chegar na casa de um amigo que te chamou pra jantar e você não levar pelo menos uma garrafa de vinho ou não? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, Eduardo, Marcelo, os ouvintes da Itatiaia. Sabe, Edu, eu realmente me apaixonei por uma mineira e foi ela que me trouxe para cá. E eu realmente comecei a me apaixonar por Minas Gerais. Não é a primeira vez que eu moro em Minas, eu morei em Juiz de Fora um período da minha vida, mas o fato de ter morado no Rio e em São Paulo abre a minha mente para enxergar os bastidores do que está acontecendo. Porque você fala do governador do estado de São Paulo, governador do Rio de Janeiro, os dois foram pedir bênção ao Lula, abraçaram o Lula. Por mais que você tenha aquela bandeira de conservador, eles entenderam que para conseguir fazer alguma coisa, você precisava ir lá, beijar a mão do Lula, do anel do Lula e falar, olha, vem cá, presidente, preciso da sua ajuda. Lá na frente a gente resolve a disputa. E o Lula é um bom político, ele sabe fazer isso, eu já disse isso aqui para vocês, antes de assumir, ele foi para um hotel em Brasília e começou a chamar todo mundo. Ele é o cara da articulação. E o Zema, ele é um nome muito importante para os conservadores, goste você ou não. O Zema é um forte concorrente para o Lula. E eu acho que o Zema ainda não entendeu isso. E tem que bater mais de frente, porque se o presidente não quer vir aqui, porque assim, eu tenho dinheiro e vou falar assim, Eduardo, vem cá, eu vou ficar aqui esperando porque você está precisando de dinheiro, é igual a agiota. Você vai lá pedir dinheiro e ele fala, não, tudo bem, eu te dou o dinheiro, mas eu quero 10% ou 20% de juros em cima disso. E é a jogada do Lula, ele não vem aqui enquanto ele tiver essa resistência, enquanto o Zema não for lá e abaixar a cabeça para ele. Então eu acho que está na hora do Zema chegar e falar o seguinte, ok, eu sou uma liderança dos conservadores, eu vou bater de frente com o Lula, com a esquerda e eu vou lutar por Minas Gerais. E eu acho que a bancada tem que abraçar essa ideia, os conservadores precisam abraçar o Zema e falar, vamos embora, vamos para frente. Já que ele não quer e não vai ajudar, então vamos fazer a nossa parte. William, quando que o Tarcísio foi lá pedir bênção pro Lula? Opa, logo no início você não viu? Opa, não, Marcelo. Eu acho que aí tem... Não, Marcelo. Tem fatos bem diferentes aí. O Tarcísio, em vários discursos dele ao longo do ano passado, ele fez várias críticas ao governo federal. Inclusive, quando teve a privatização da Sabesp, o Tarcísio foi muito atacado pelos petistas e subiu o tom contra eles. O Cláudio Castro também não. Pesquisa o aperto de mão do Lula com o Tarcísio. Mas o Zema também já apertou a mão do Lula. O mais importante, pra gente não ficar nesse caso de Tarcísio e Lula, vamos deixar o Eduardo fechar esse assunto aqui para eu passar a página. O mais importante, gente, é ficar claro, o Lula pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele sempre disse e praticou, ele governa com quem tem voto. Então, o Lula não vai prejudicar Minas Gerais porque o Zema está com birrinha e tudo. Não vai. Agora, a bancada tem que ajudar. Fazer o que o Travassos está pedindo, que é a intermediação, e
ter força o suficiente para arrancar verbas. Edu, não é intermediação, é enfrentamento. É intermediação. É enfrentamento. Para. Não resolve nada, pelo amor de Deus, qual o tamanho de Minas Gerais e a importância para a economia? Nós temos feito. E ele vai tratar o Minas Gerais desse jeito? Mas você quer que o Zema vai lá beijar a mão e Não, eu não quero que o Zema vá beijar a mão. Eu quero que o Zema assuma a responsabilidade como governador desse estado e cobre. E vamos botar na conta de quem tem que colocar. Ô, Júnior, mineiro, quando vai para Brasília, vira brasileiro. Pernambucano, quando vai para Brasília, continua pernambucano. Nordestino, quando vai para Brasília, continua nordestino. Aqui no Sudeste, cada um cuidando dos seus interesses. Historicamente, Júnior, vai vir eleição aí, você vê que os caras têm o maior... Eu tenho orgulho que eu sou votado em 600 municípios. Eu falei, você tem compromisso com qual? Cada um cuidando do próprio umbigo em Brasília. Eles não se juntam para defender o interesse nosso. A culpa é nossa que estão botando 53 deputados e 3 senadores que não brigam no interesse coletivo.